Olá, espero que estejam todos e todas muito bem. Sou mais uma vez o professor Marco Alexandre aí, tomando parte dessa importante iniciativa de revisitar a economia política da pena desde o capitalismo dependente brasileiro. Bem, chegamos à 8ª semana do nosso curso, que tem o título Neofascismos e Sistema Penal Brasileiro, parte que me incumbe, né, que me compete. Devo desde já agradecer também a oportunidade para além da oportunidade de participar, mas também contar com a compreensão da organização dos professores que participam desse curso, porque houve um pequeno atraso. Peço também desculpas aos cursistas, às cursistas. Houve um pequeno atraso, perdão, nessa última semana, na exata medida em que eu próprio, em função aí do término de um semestre letivo, pedi uns dias a mais para eu me preparar e fazer as gravações desse nosso curso. Então, eu quero dizer com isso que o curso contou com uma semana de atraso em função de uma necessidade minha, razão pela qual agradeço todo mundo pela paciência, mais uma vez. Bem, trata-se de um tema, né, muito atual, evidentemente, uma perspectiva necessariamente contemporânea, que leva em conta ou procura identificar a conjuntura, o momento brasileiro atual, que experimentamos atualmente, como um sucedâneo ou uma modificação, né, um novo fascismo, e que reflexos, a tradução dessa configuração político-sociológica, política, social e institucional no âmbito do funcionamento do sistema penal. Muito bem. Antes ainda de passar, portanto, propriamente ao nosso conteúdo, volto a saudar aí a professora Nayara, de quem já falei, o professor Leonardo, que ultimamente também participou, para além dos cuidados com a infraestrutura que tem nos emprestado, aí, que tem dado o apoio, todo o suporte, técnico inclusive, fez aí uma intervenção interessantíssima, original, me apresentando, né, nos apresentando, inclusive para mim, assim, documentos históricos que eu não conhecia, originais, portanto, a exemplo daquele relatório Juca Pirama, do qual participou a ala progressista da Igreja Católica, né, na última ditadura civil-militar, a respeito da opressão e do genocídio, enfim, também lá implementado contra os povos indígenas brasileiros. Mais uma vez também cumprimentar aí as várias intervenções e os aportes e fontes interessantes apresentadas pela professora Gabriela. Saudar também professores que mais recentemente vieram a participar deste nosso curso, o professor Eduardo, com uma intervenção também importante, e para além de trabalhar com o labeling, approach e também, né, com o nosso tema principal, que é a economia política da pena, foi capaz, corretamente, a meu ver, de identificar uma ausência de solução de continuidade, né? Então, portanto, nenhuma interrupção nas linhas mais largas, pelo menos, entre as políticas criminais mais recentes dos últimos anos, inclusive daquela implementada pelo Partido dos Trabalhadores, que eles próprios, né, pertencentes a esse partido, compreendem como pós-neoliberais, coisa que o professor Eduardo disse não existir. Cumprimentar também o professor Felipe, que tem uma tese de doutoramento importante que eu não conhecia, uma tese interessante, original, como toda tese, e para mim ainda tem a particularidade, como vocês puderem ver, porque foi capaz de identificar no subsistema penal de drogas, como eu prefiro chamar, a aplicação de um procedimento metodológico do materialismo histórico, e ficou muito bem adaptado, ficou muito bem realizada essa formulação. E, finalmente, não menos importante, evidentemente, né, um agradecimento especialíssimo à professora Carla Benítez, da Universidade Federal de Jataí, pelo cuidado, pelo convite, pela coordenação de todos esses trabalhos, pela permanente generosidade, pelos vídeos que fez, né, inclusive vídeos novos, para além daqueles que ela já havia gravado num curso que ministrou no ano passado, do qual ela nos contou, do qual acompanhamos.
E também saudar aí a participação em um dos últimos vídeos da professora Carla, do professor Gustavo Seferian, acerca aí da nossa última ditadura civil-militar, pelo menos aquela mais assumida, não é? Bem, feitas essas saudações que considero necessárias, permitam-me mais uma vez me apresentar muito rapidamente, em especial por meio aí, né, estou dando aí meu título, o título da minha intervenção: revisitar a economia política da pena, o nosso curso, neofascismos e sistema penal brasileiro contemporâneo. Estou fazendo questão de utilizar o neofascismo aqui no plural. Eu sou o professor Marco Alexandre de Souza Serra, sou professor da PUC do Paraná. Integro também, juntamente com a professora Carla, e coordeno o grupo de trabalho de criminologia do IPDMS, Instituto de Pesquisas, Direitos e Movimentos Sociais, e sou também membro da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, ABJD, seção do Paraná. Certo? Para eu apresentar esses slides logo, digo a vocês que estou me fiando, principalmente nessa primeira parte, nesse possível primeiro vídeo aqui, em duas obras recentes que têm me impactado muito, né? Que foi quase assim inescapável trabalhar principalmente com elas para fazer essa abordagem da conjuntura político-institucional mundial, em certo sentido, né? Com todas as limitações, inclusive as minhas próprias, em especial no caso do Brasil, inclusive porque, em especial, esse primeiro texto aqui, do Maurizio Lazzarato, que é um italiano radicado na França, que publicou no segundo semestre do ano passado, esse livro aqui, O Capital Detesta Todo Mundo, Fascismo ou Revolução, um livro muitíssimo interessante, que já se debruça assim, com bastante cuidado e acuidade sobre a questão brasileira, né, o bolsonarismo e o governo, a eleição do atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e também levando a devida conta, evidentemente, como se é de esperar, outros tantos governos com essa configuração mundo afora, essa guinada à direita muito perceptível, muito clara, né, que experimentamos por todo o mundo, inclusive na Índia, né, podemos falar sobre isso. Leva também, evidentemente, na devida conta, a eleição em 2016 do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E assim, eu vou falar mais dele daqui a pouco, mas é um livro que realmente impacta o leitor. E além desse, um livro um pouco anterior, mas também bastante recente, é esse do professor da Universidade de Colômbia, Bernard Harcourt, The Counter-Revolution, como nosso governo está transformando aí, se convertendo numa guerra contra os próprios cidadãos. Então ele se refere principalmente a uma política que se realiza no âmbito interno dos espaços nacionais, em particular dos Estados Unidos, no sentido de aplicar aí um ideário, todo um campo estratégico de contra-revolução, desta vez com algum grau de novidade, pelo menos para os Estados Unidos, nós falaremos sobre isso também, tendo em vista a sua própria população interna. Essas são as duas principais referências que eu gostaria de trazer para essa primeira intervenção minha, e eu faço então um registro aí, que acho que é importante para vocês, não é? E aí, assim, voltamos a falar do restante. Bem, dito isso, eu não vou me apresentar em detalhes, como já fiz da outra vez. Muito bem. Julgar o que hoje divisamos, e mais do que isso, vivenciamos diretamente, muitas vezes sentindo, se não também na própria carne, como elementarmente ocorre, mas em outros vários recônditos de nosso espírito, julgar isso tudo como fascismo não é uma tarefa simples. E não pode mesmo ser assim. A tentação de logo qualificar, por exemplo, o bolsonarismo como expressão contemporânea do fascismo, devemos antepor, como fazem muitos e muitas, que no Brasil, o argumento de que no Brasil ainda há uma ditadura, não há uma ditadura decretada,
e muito menos reconhecida como tal. Aqui, né, ainda há, sobretudo, eleições, coisa com a qual, aliás, bem ou mal, sempre convivemos, mais mal do que bem, diria eu. Inclusive durante os períodos imperiais, até mesmo no primeiro império, e principalmente no segundo, eleições aqui, né, pouco representativas, pouco autênticas, mas eleições aqui sempre houve. Temos ainda, perdão, em funcionamento, poderes legislativos eleitos, sem falar no poder judiciário, que, sobretudo quando lhe apraz ou quando lhe é conveniente, se revela bem desenvolto, até com boa dose de independência, como agora nesses últimos momentos a gente pôde identificar, né, nesse embate que está se travando aí entre o poder executivo e o poder judiciário, a partir de suas cúpulas, inclusive. Não apenas, mas principalmente a partir de suas cúpulas, tendo ainda aí, de maneira, sendo acompanhados de perto, né, bastante de perto, inclusive, pelo aparato militar, né, que tem grande influência nesse governo atualmente. Bem, ainda nessa tentativa de diagnóstico, podemos dizer que a hipertrofia do poder executivo, para nós brasileiros, e também para a tradição latino-americana, é um traço certamente mais presente e visível do que eventuais laivos fascistoides. Não de todo ausentes, né, nesse último caso, mas menos pronunciados. Me refiro aos laivos fascistoides. Getúlio Vargas, por exemplo, né, ainda tido, e com razão, né, o melhor, ou se não um dos melhores presidentes da República, até hoje, do Brasil, da República do Império, podemos dizer, sem embargo da simpatia que unia por estados fortes e personificados num grande líder, como ele próprio procurou ser, acabou tendo que reprimir os integralistas em razão de seus inservíveis arrebatamentos, em regra exagerados. Seja como for, o hiperpresidencialismo, e não apenas brasileiro, não é novidade desta conjuntura, né? Como também coloca o professor Armando Boito Júnior num texto que estou indicando na bibliografia indicada aqui para esse módulo do nosso curso. O argumento possivelmente mais forte, né, de que se trata, de que estamos diante, por exemplo, portanto, de um cenário de neofascismo, parece ser o de que o fascismo foi produto de um momento histórico muito específico, delineado por condições econômicas e políticas também muito próprias, de algum modo sintetizadas pela corrida imperialista, menos por mercados do que por novos territórios, como era muito próprio daquele momento, né? Burguesias nacionais com pretensões imperialistas que visavam por tudo e acabaram desenvolvendo, né, estratégias aí convertidas em ações bélicas, em guerras mesmo, para, enfim, confrontar burguesias nacionais de outros espaços territoriais, de outros espaços nacionais. Após a Revolução Russa, além disso, para além dessa necessidade colocada pelo imperialismo, né, pelo capital monopolista, havia aí o espectro do comunismo que, daquela conjuntura do início do século passado, efetivamente rondava a Europa, ao contrário, talvez até do que se deu, ou mais do que se dava na segunda metade do século XIX. Havia, portanto, ali o medo colocado pela possibilidade da revolução verdadeira, da revolução radical, a exemplo daquela que transcorreu, contrariamente a todos os prognósticos, na Rússia, né? Economicamente e institucionalmente atrasada Rússia. Mais do que isso, e como afirmava Umberto Eco, se Mussolini baseava-se na ideia de um líder carismático, no corporativismo, na utopia do destino fatal de Roma, e estou aqui, né, citando diretamente Umberto Eco, em uma vontade imperialista de conquistar novas terras, em um nacionalismo exacerbado, no ideal de uma nação inteira arregimentada sob os camicie neri, né, os camisas negras, na recusa da democracia parlamentar ainda, no antissemitismo. Então, o próprio Umberto Eco dizia isso, né, aqui ele se referia a uma agremiação italiana que ainda existe, né, que ele cita aqui, que a Aliança Nacional Italiana, apesar de ser um partido claramente de direita, tem pouco a ver com o velho fascismo, né? Com o fascismo, especialmente o fascismo italiano.
do qual ele bem se lembra nesse texto muito prazeroso de ler, inclusive, do Umberto Eco, que é o enfatismo eterno. A estas características, por certo, irrepetíveis, né, do fascismo histórico, acresceria dizer que chamar os novos governos assumidamente de direita de fascistas pode traduzir um erro grave, tornando mais difícil a compreensão do fenômeno e, finalmente, o que é importante, o seu enfrentamento. Pois, como já se disse em relação, né, a respeito do fascismo, trata-se menos de entender do que de destruir. Se há fascismo, mais importante, talvez, né, já se disse com bastante frequência, inclusive Paulo Arantes, há pouco tempo, repetiu isso, eu já tinha ouvido dele numa dessas tantas lives que assistimos hoje em dia, repetiu essa espécie de bordão absolutamente necessário. Por outras palavras, ainda, chamar os novos governos autoritários de direita de fascistas não ofereceria as condições específicas que o seu enfrentamento supõe, a implicar, como parece elementar ou curial, certa inoperância diante do fenômeno. Então, o que temos assim é que há o fascismo histórico e ele desfrutava de muitas características distintas, inconfundíveis com o que vemos hoje, estamos vendo hoje, se desenvolver, se colocar quase que de maneira hegemônica em vários países do mundo. Vários países do mundo e não apenas do Ocidente. Bem, não parece haver dúvidas de que o que temos diante de nossos narizes é algo, portanto, diferente do fascismo de quase 100 anos passados. Uma coisa é o fascismo histórico, e quanto a isso não parece necessário discutir muito. O desenvolvido na Itália, inclusive, mantinha diferenças frente ao arroubo maior, né, ainda mais pronunciado, do nacional-socialismo, do nazismo alemão. Franco e Salazar também, não é? Para ficar nos dois ditadores cujos regimes sobreviveram até mesmo ao fim da Segunda Guerra, me refiro aos ditadores respectivamente de Espanha e Portugal, nem sempre, e muito menos tranquilamente, são adjetivados de fascistas. Razões existem para que certa indulgência aconteça e a correspondente sobrevida desses ditadores ibéricos. Para além de uma inteligente neutralidade durante a Grande Guerra, ambos, né, eram e continuaram fortemente anticomunistas, razão pela qual também não tardaram a ser reconhecidos pela Novel Nações Unidas, ainda na final da década de 40 e início da década de 50 do século passado. E sabemos, né, que apesar da morte de Franco se antecipar um pouco ao fim do regime, ao franquismo mesmo, eles duraram bastante, acabando culminando aí com a queda de ambos já na década de 70, queda de ambos os regimes na década de 70 do século passado. Bem, a parte dos que reconhecem uma identidade irrepetível ao fascismo, por sua necessária historicidade, há também, com merecida importância, os que trabalham com o conceito geral de fascismo. Para além de projetar em grandes linhas sobre a história que se seguiu ao fascismo histórico, características, digamos, arquetípicas, identificáveis naqueles fenômenos historicamente determinados, não faltam ainda entre esses, né, os que não só perceberam desde sempre certa sobrevida do fascismo, desde pelo menos quando eles foram diagnosticados, identificados como tal, mas que também nele, fascismo histórico, e nos seus herdeiros, encontraram certos traços mal escamoteados, quando não deliberadamente assumidos, que configuram claras permanências do fenômeno. Procedem assim, segundo esse modelo, portanto, né, que procura identificar uma unidade nesses fenômenos, né, que se aproximam, portanto, e talvez permitam ser reconhecidos como fascismos, diferentes fascismos, mas ainda fascismos. Esse modelo que Armando Boito Júnior chamou de geral, tem também, e ele faz uma distinção, ele fala que existem dentre esses autores aqueles que procuram realizar uma reflexão mais descritiva. A exemplo do já citado Umberto Eco no seu Enfatismo Eterno e também do Robert Paxton no seu livro Anatomy of Fascism. E de um jeito por várias vezes particular ainda, o próprio Michel Foucault,
e num prefácio ao livro Anti-Édipo de Deleuze e Guattari, celebrizado, né, este prefácio como introdução à vida não fascista. Por várias razões particulares, porque inclusive trabalha das particularidades mesmo, né, bem ao seu estilo microfísico, quase individualizante, de como o fascismo pode, e aí com razão, pode efetivamente se expressar. O brasileiro Leandro Conder, também, num livro que eu recuperei há pouco tempo, né, a leitura, chamado Introdução ao Fascismo, mesmo advertindo para a historicidade dos fascismos assim autorreconhecidos, não deixa de caracterizar suas linhas mais indeléveis, suas expressões mais próprias. Olha que é um livro escrito aí nos anos 1970, né? De grande aplicabilidade para o momento que vivenciamos. Permitam-me, portanto, depois dessa pequena consideração, em relação à qual ainda não me posicionei, proceder de maneira mais indutiva, como eu prefiro fazer, e assim gostaria de procurar caracterizar o que de comum divisamos hoje nos novos autoritarismos presentes em todo o mundo. De Narendra Modi, na Índia, por isso que falava que não se trata de um fenômeno apenas ocidental, a Donald Trump nos Estados Unidos, passando por Viktor Orbán na Hungria, não sem antes fazer uma parada, mesmo que rápida, na Itália, que até pouco contava com Matteo Salvini como ministro do interior, das Filipinas do tosco Rodrigo Duterte, passando pela Polônia de Andrzej Duda, para enfim culminar, e muito negativamente, né, devemos reconhecer, no país daquele que é tido por muitos e de maneira cada vez mais generalizada como presidido pelo pior presidente do mundo. Falamos de nós, evidentemente, né? Falamos do Brasil. Resistir e não fazer uma baldeação, uma parada, digamos, nos andinos e comprovadamente demofóbicos governos de Sebastián Pinheira, Lenin Moreno e Ivan Duque. Me refiro respectivamente ao Chile, ao Equador e a Colômbia atuais, né, aos presidentes atuais. Sem embargo, de reconhecerem-se de direita, né, esses três presidentes, de desempenharem um papel funcional ao colonialismo sempre renovado e não tolerarem participação ou manifestação popular, em especial provinda das populações autóctones ou tradicionais de seus respectivos territórios, referidos regimes e seus líderes não se assumiram ainda, e até onde sei, abnegadamente tradicionalistas ou associados a milícias, sejam elas digitais ou armadas de fuzis. Razão pela qual estou aqui sendo condescendente, talvez até demasiadamente condescendente, e não incluindo esses três governantes e seus respectivos regimes dentre esses possíveis novos fascismos ou neofascismos. O nosso querido Estado plurinacional, ao qual Simão, né, Simão o Libertador, emprestou seu nome pela indisponibilidade de informações mais recentes, ficará também um tanto de lado. Mas não perdamos de vista, contudo, estou me referindo aqui, não dispor de muitas informações mais recentes, especialmente após a pandemia da Covid-19, sobre os desdobramentos do golpe desfechado sobre o Estado boliviano, na parte também final do ano passado, mas nem por isso, né, se pode perder de vista que o golpe hoje instalado na Bolívia contou, antes mesmo da participação das Forças Armadas, com as forças mesmas da polícia, né, embarcando, enfim, implementando e tendo um papel muito ativo, preponderante no desfecho desse golpe. Sem embargo, do pretexto da fraude na eleição, que foi afiançado, endossado pela Organização dos Estados Americanos, pela OEA, mas foi há pouco desmentida por universidades e pela mídia, quem diria, dos próprios Estados Unidos. Essa é uma novidade, uma das poucas informações mais recentes a que tive acesso sobre a questão da Bolívia. O fato também é que o assumido ultraconservadorismo e a pretensão, de resto aparentemente concretizada, do então líder da oposição, Luiz Fernando Camacho, de devolver a Deus o palácio do governo, credenciam o país da interina Jeanine Áñez a figurar entre o que há de mais preocupante nos cenários regional e global. Bem,
Quais seriam, à luz dessas experiências concretas, as linhas de identidade, portanto, capazes ou não de fazer esses países e seus governos agrupáveis sob a designação de neofascista? Afinal de contas, o próprio título do nosso curso, né, dessa minha intervenção, já assume, enfim, utilizar a expressão neofascismo, essa designação. Para essas conceituações abrangentes, né, que acabamos de citar, né, volto a dizer, Robert Paxton, o Humberto Eco e o Leandro Conder, principalmente, que são os três autores que mais me inspiraram, estão me inspirando aqui nessa reflexão que divido com vocês. E a partir deles, e no não recomendável, né, provavelmente não recomendável, exercício de síntese, a certa distância parece possível dizer que esses regimes que mencionei são altamente pragmáticos, em primeiro lugar. Eles não mantêm uma linha filosófica própria. Não é algo assim muito coerente. São, desse ponto de vista, ainda sincréticos, produto de uma síntese mal formada de conteúdos, de ideias, de ideologias, a princípio incapazes de serem reduzidas ou submetidas a uma unidade. Para eles, assim como para o fascismo histórico, todo o saber já está dado. Pensemos no que acontece no Brasil atual. A verdade já foi plenamente anunciada, e de uma vez por todas. É certo que esta impura e improvável ideologia, né, fascista, reconhecida como fascista, tanto histórica, né, como talvez contemporânea, não emergiu do nada. Mesmo com essas características aí sintetizadas sobre a ideia de sincretismo. O fascismo histórico mesmo apropriou-se, de modo mais ou menos sincero, daquilo que foi até fácil, né, de influências, por exemplo, de textos, de trabalhos do inglês Winston Chamberlain e do francês Arthur de Gobineau, que foi amigo de Dom Pedro II, era aristocrata e frequentava, enfim, o espaço nacional brasileiro no século XIX com alguma frequência. E esses autores que mencionam, em especial aqui o Leandro Conder, vai falar também aí da influência do próprio Nietzsche, um tanto polêmica, né, mas parece que latente, que presente, e também de Gustave Le Bon. O Leandro Conder ainda dirá que esta rarefação e plasticidade ideológicas dos fascismos históricos, como também parecem desfrutar esses possíveis neofascismos contemporâneos, essas características, portanto, da rarefação e plasticidade acabou beneficiando os fascismos em vários sentidos, e parece estar ainda beneficiando atualmente. Quem já leu os já citados Chamberlain e Gobineau saberá por que o fascista é um racista por definição. Ser antissemita, não obstante a crueldade com que tal particularidade de ser antissemita se realizou concretamente com o nazismo, é uma consequência, como uma outra escolha racista qualquer, sem evidentemente minorar ou fazer pouco, não é, para a tragédia que nós historicamente intitulamos como Holocausto. Não esqueçamos também que mais do que 6 milhões de nazistas morreram muitas outras pessoas, muitas outras etnias, aos milhões, em especial o país que mais sentiu isso na pele, né, na sua própria demografia, na sua própria constituição demográfica, foi a própria União Soviética, né? Um número superior a esses 6 milhões de judeus que foram também inescrupulosamente mortos pelo nazismo. Para o caso do Brasil de hoje, presenciamos um reforço, a partir de aparelhos do próprio Estado, do discurso de que o racismo não existe, de que a escravidão multissecular não foi algo tão grave, né? E há quem diga ainda, mesmo à frente aí da Fundação Palmares, que ela não foi nada disso, né? Ela existiu, mas não foi nada tão grave. Como que autorizando não só a manutenção, como o próprio aprofundamento do genocídio dos descendentes de africanos, em especial em termos quantitativos, quero dizer, e também sobre as populações indígenas, isso na contemporaneidade brasileira, bem como da supressão, a permanência da supressão dos direitos dessas populações
a destruição das políticas públicas a esses grupos especificamente endereçadas, a pilhagem dos seus territórios ancestrais, em alusão aos povos indígenas e também à população quilombola e assim por diante. Aparece assim, portanto, a partir dessa primeira caracterização, uma segunda característica, proximamente articulada à primeira, que é uma espécie de apego, bem ortodoxo, a um quase ridículo tradicionalismo. Trata-se de uma rejeição decidida até mesmo à própria Revolução Francesa, vejam vocês, de modo que o iluminismo generalizadamente tido como idade da razão para os saudosos de uma cultura em todos os níveis antissecular do início da depravação moderna. Observa-se isso hoje, isso é muito presente, está presente na sociedade brasileira, inclusive aí entre, por exemplo, estudantes de filosofia. Eu próprio atualmente leciono para um curso de licenciatura em filosofia, a gente pode identificar dentro dos estudantes, bons estudantes, é bastante preocupante, né? Estudantes estudiosos, enfim, né? Estudantes qualificados, com um importante cabedal até que se reconhecem como pré-modernos. O Leandro Conder anota que mesmo diante da colcha de retalhos que pode assumir a ideologia fascista, ela não partiu do nada, à medida que abeberou-se de uma ideologia até então mais difusa, que em geral tinha a própria Revolução Francesa como antagonista, isso se referindo àquele fascismo histórico, e que, mais que o liberalismo, com o fascismo, o inimigo passa a ser, sobretudo, o socialismo, lembra o Leandro Conder, e no limite a possibilidade de uma autêntica revolução. Isso parece se repetir no momento presente. Steve Bannon e Olavo de Carvalho, ideólogos, respectivamente, dos governos Trump e Bolsonaro, e no caso do primeiro, não apenas do Trump, não é? Inclusive ele há notícias, né, de que Steve Bannon aí está compenetrado, está dedicado a criar, enfim, estabelecer um alinhamento global, ultraconservador, reconhecidamente tradicionalista, antissecular e de direita, obviamente, né, para o mundo afora. Humberto Eco, ainda, relembrando ele, dirá que correspondentemente, ainda nessa tentativa de caracterização, ele dirá que correspondentemente ao tradicionalismo, há em terceiro lugar, como parece elementar, um dado de irracionalismo, como também já permitimos entrever. A simples ação de pensar, tanto mais discordar, por paradoxal que seja, é uma forma de castração. Daí a suspeita quanto ao mundo intelectual em geral, em especial aquele das universidades, tanto mais as públicas, verdadeiros ninhos de comunistas. Essa é a percepção que se está generalizando de maneira bastante pronunciada, inclusive no Brasil e não apenas no Brasil de hoje. Além de alimentar-se dessa crença, de contornos tipicamente religiosos, uma dose de correspondente fanatismo vem bem a calhar. Na verdade, toda a cultura e a pluralidade que a eleva e lhe é vital como força viva incomodam ao fascista. Torna-se assim compreensível tanto a definição de um adversário como sua própria eliminação. Isso se inscreve nessa mesma lógica. Para tal efeito, o poder punitivo, que aqui nos interessa em particular, estará à disposição, diga-se desde já, antecipando o que falaremos mais adiante. E neste espectro, por óbvio, não há espaço para o dissenso. Todo desacordo será interpretado como traição. A polarização e as discussões muito presentes, muito radicais, que hoje experimentamos, que hoje inclusive travamos no seio, muitas vezes, dos nossos afetos, de nossas famílias, de nossos grupos de amigos, colegas de trabalho, inclusive entre estudantes, com todo o cuidado que essa atividade educativa necessariamente nos exige e que ela necessariamente implica. Como se vê, continuando, o fascismo desfruta da habilidade de aproveitar-se de determinados traços de personalidade coletiva, de certa subjetividade, portanto, que, como tal,
não é compreensível ou suscetível a uma compreensão apenas psicológica, mesmo se tratando de subjetividade. É subjetividade por se tratar, né, por recair, por ter como objeto de análise os sujeitos em presença, nesse ponto de vista que estou aqui desenvolvendo, sujeitos compreendidos de maneira coletiva, mas ainda assim sujeitos, estou falando de uma subjetividade, portanto, coletiva, que como tal não é suscetível de apreensão apenas psicológica, nem mesmo de apenas de psicologia coletiva, talvez. Por quê? Porque não que toda psicologia ignore as condicionantes sociais históricas, mas o que agora se pretende, né, a minha intenção aqui é continuar a pôr ênfase nos traços já mencionados, nos traços, portanto, mais estruturais e que estão aí alinhados ou de acordo com o nosso procedimento metodológico fundamental, em especial neste curso, que é a economia política da pena, sintetizado pela ideia de economia política da pena. É com isto em vista que o arquétipo de indivíduo fascista, que o Humberto Eco designa de urfascista, também inclina-se em transferir sua ânsia de poder para o campo sexual, degenerando para o machismo e para uma certa obsessão por arma. Cito agora Humberto Eco. Aspas por Humberto Eco. Seus jogos de guerra são devidos a uma inveja de pênis permanente. No nível mais macro, né, portanto, avancemos, é bom lembrar que o fascismo histórico constitui uma tendência típica da fase imperialista do capitalismo. Isso já foi dito, mas precisa ser reforçado. Que procura se fortalecer nas condições de implantação do capitalismo monopolista, que não podia prescindir, já àquela altura, do decisivo patrocínio dos Estados, naquela conjuntura de Estados nacionais interessados em promover, em bancar, enfim, patrocinar suas burguesias internas, também nacionais, portanto. Esse é um dado histórico. Observava-se já naquele momento certo nível de fusão do capital bancário com o industrial, ensejando, como é peculiar, como é curial, capital financeiro. De lá para cá, este último, capital financeiro, firmou-se como o modo essencial de reprodução do capital e de toda a formação social sob a égide do capital, que é as formações sociais, cada qual com suas particularidades, mas constituem a forma social prevalecente em todo o mundo de hoje. Então, essa forma, a conversão do capital financeiro como maneira, né, como pedra de toque de reprodução do capital atualmente, tanto de suas forças produtivas, ou até mesmo improdutivas, quanto suas relações de produção e de circulação. Esse é um dado mais atual, histórico, mas mais atual, né, do modelo de que resulta a reconfiguração do capital para o momento contemporâneo. Do ponto de vista da ideologia social, o fascismo pressupõe uma sociedade de massas, cuja composição reflete principalmente os afetos pequeno-burgueses, dentre os quais o ressentimento, o preconceito de classe, o chauvinismo antiglobalista e xenófobo, sempre reforçados pelo aprofundamento de crises econômicas que, a par de cíclicas, né, ao lado de serem cíclicas, revelam-se cada vez mais graves e insuperáveis, inclusive. Os impactos econômicos da pandemia que atravessamos já se fazem sentir na subjetividade das massas, como expressão da perda de milhões de postos de trabalho e da correspondente conversão de frações médias em novos pobres. Isso, com o tempo, se fará ainda mais, né? Se realizará, se manifestará de maneira ainda mais clara, mais evidenciada, o que é deveras preocupante, né? Porque servirá fatalmente, como já deve estar servindo, me refiro, né, especialmente aos impactos que a pandemia da Covid-19 implicam, né? Já produzem no aumento da temperatura desse caldo fascista que está aí fermentando, não apenas, mas sobretudo na sociedade brasileira. Pois bem, até aqui a minha intenção foi procurar
traçar as semelhanças entre o fascismo histórico e ao menos duas das formações sociais contemporâneas que nos são mais próximas, inclusive geograficamente, né? Claro, além de falar do Brasil, estou me referindo em especial ao governo dos Estados Unidos da América. Não teria condições aqui de avançar pela Hungria, pela Índia muito menos, Polônia, de que já falamos, talvez pudéssemos estender essa nossa análise à Colômbia, ao Equador, à própria Bolívia, recentemente golpeada, inclusive ao Chile, né, que tão duramente repreendeu aquelas importantes manifestações e permanentes, quase perenes manifestações sociais do final do ano passado, inclusive, né, adentrando esse ano. Mas nos dediquemos mais aí ao Brasil e aos Estados Unidos. Dispomos de mais dados a esse respeito. Há, contudo, novidades que derivam do momento atual, evidentemente, não é? Resultado da reconfiguração do capital já mencionada e de sua financeirização ao nível sistêmico. E as correlatas estratégias engendradas por essa nova estruturação para a manutenção da dominação internacional sob a égide do capitalismo. Me permito aqui agora ler sobre essa questão da financeirização, de que já falei, né? Um trecho de um livro interessante também, importante, que não está dentre os que mais estou utilizando aqui, mas é O Pesadelo que Não Se Acaba, escritos, mais uma vez, em parceria por Pierre Dardot e Christian Laval, os franceses, que têm aí produzido bastante ultimamente nessa conjuntura, trabalhando muito com a ideia de neoliberalismo, né? Procurando identificá-lo, distingui-lo e traçar aí linhas específicas, características desse fenômeno que é mais complexo do que parece, ou do que até então vinha sendo diagnosticado ou reconfigurado. Dizem, portanto, aí Dardot e Laval, a financiarização da economia é o resultado direto das políticas neoliberais. Os fundos de investimento e os grandes bancos sistêmicos abarcaram, mediante a renda financeira, uma parte cada vez maior da riqueza produzida pela economia real. Esse fato, longe de ser o resultado de uma perversão e de um funcionamento parasitário, deve ser entendido como um conjunto de relações de poder mediante as quais as sociedades e suas instituições, assim como também a natureza e as subjetividades, são submetidas à lei da acumulação do capital financeiro. Trata-se, portanto, de um modelo que tem aí à frente, como resultado da reconfiguração do capital, a transformação, a conversão em termos sistêmicos do modo de reprodução e de acumulação do valor, que se financeiriza de maneira também sistêmica e que implica aí a adoção de determinadas políticas que podem ser compreendidas sob a ideia de neoliberalismo. Avancemos, por dizer, então, juntamente com o já mencionado Maurizio Lazzarato, e seu impressionante novo livro, O Capital Detesta Todo Mundo, que o novo fascismo é a outra cara do neoliberalismo. Então aqui já nos colocamos de maneira bem clara no sentido de compreender que é possível sim falar de neofascismo. Muito diferente, algo absolutamente novo, mas ainda assim de alguma maneira associável ao fascismo histórico. A ação bélica e repressiva do capital vem se manifestando claramente desde 2008, com a profunda debacle da economia real. É realmente curioso, além de provocada pelo novo padrão de reprodução capitalista imposto pela reconfiguração do capital, a crise que se lhe seguiu, né, que ainda experimentamos, pôs em movimento uma reação que, em vez de lhe impor algum comedimento, terminou por incrementar a violência cada vez mais presente em sua imposição. Deveria se esperar o contrário, assim como se espera agora do advento da pandemia, que nós nos reinventemos como formação social e que saiamos melhores, né, dessa conjuntura, tendo em vista, por exemplo, a necessidade de preservação ambiental.
mas parece difícil, infelizmente, que assim as coisas transcorram. Naquela conjuntura da debacle econômica, portanto, quando era de se esperar um aprimoramento das instituições, uma limitação maior ao capital financeiro e a financiarização de maneira sistêmica, o que se produziu foi um aumento da violência, de uma violência que, como falaremos aqui, com apoio no Lazzarato, uma violência que é fundadora, que inventa o neoliberalismo. Para uma melhor compreensão desse neoliberalismo, é necessário perceber como faz Lazzarato que ele, o neoliberalismo, e agora passo a citá-lo diretamente, não crê, como seu sucessor, no funcionamento natural do mercado. Ele não é liberal desse ponto de vista mais tradicional. Ele sabe, portanto, o neoliberalismo, ao contrário, que é necessário intervir continuamente e respaldar ele próprio através de marcos legais, estímulos fiscais, econômicos, etc. Mais ainda, há um intervencionismo prévio chamado guerra civil, e essa é uma categoria importante para o Lazzarato, que é o único que pode criar as condições para disciplinar os governados que têm a ousadia de querer a revolução e o comunismo. Lavrada, e aí me sigo daqui em diante cada vez mais me fiando muito nesse texto do Maurizio Lazzarato, que lavrada no Chile de Pinochet, e ele identifica, portanto, que o neoliberalismo se coloca principalmente ali, não é? Antes até, portanto, do que as experiências de Thatcher e Ronald Reagan, respectivamente na Inglaterra e nos Estados Unidos do final dos anos 70, dos anos 1970, mas ele diz, né, que lavrada no Chile de Augusto Pinochet, do general Pinochet, a certidão de nascimento do neoliberalismo recobra hoje suas origens territoriais ao sul do Equador. Assim, o atual governo brasileiro, com generais impostos-chave e um ministro da economia ultraliberal, eterno aspirante a Chicago Boy, como indica o já citado Lazzarato, e abro aspas, uma mutação da experimentação neoliberal construída sobre os cadáveres de milhares de militantes comunistas e socialistas no Chile e em toda a América Latina. Fecho aspas para o Lazzarato. De modo que, antes de sua manifestação mais polida na Inglaterra de Thatcher, como já antecipei, o neoliberalismo revela-se por inteiro na periferia, como também é curial, com uma origem obscura, suja e violenta, na qual torturadores militares se acotovelam com os delinquentes da teoria econômica. Talvez a experiência tenha começado mesmo antes, como o primeiro golpe militar do subcontinente a 1º de abril de 1964, patrocinado e mantido por longos 20 anos no Brasil. Talvez tenha começado aqui. Claro que aqui também teve peculiaridades que não permitem uma associação tão fácil ou direta. Mas é possível ali que a experiência, o laboratório, se estabeleceu principalmente aqui, como parece estar acontecendo de novo, nesse novo momento. A cautela deve ficar, portanto, não é? Nós estamos agindo com cautela, a conta de que por aqui não houve tanto empenho em alienar o patrimônio público, como acontece agora, e como aconteceu, na verdade, na experiência chilena. Não naquela conjuntura, pelo menos, né? Naquela conjuntura do regime militar, do golpe de 1964, pelo menos essa particularidade na preservação do patrimônio público se observa. Observa-se também que o neoliberalismo repetiu o padrão de funcionamento das experiências expansivas capitalistas, fazendo da periferia seu laboratório, bem ao gosto da empresa colonial, e aí eu estou reafirmando a necessidade de se ter em devida importância, na devida conta, a dimensão colonial e periférica dessas manifestações políticas, dessas configurações políticas, institucionais e sociais que se estabelecem muitas vezes de maneira original, né, na periferia, para depois, quem sabe, ocupar os países centrais. É o que parece, é o que estamos indicando aqui a partir do hardcore nos próprios Estados Unidos, a aplicação da estratégia contra-revolucionária internamente. Talvez não de maneira original, não pela primeira vez, mas de um nível, né, praticado, implementado a um nível até então desconhecido.
Em certo sentido, com o capitalismo se metamorfoseando, a necessidade sempre presente de acumulação reconhece-se despida das bases em que antes o modelo industrial se lastreava, passando a demandar uma nova destruição criativa schumpeteriana muito semelhante. Para Lazzarato, sem a guerra e o fascismo, não há reconversão de dispositivos econômicos, jurídicos, estatais e governamentais. Trata-se, assim, da adoção do modelo contra-insurgente, passando a um nível ainda mais denso de contra-revolução. Contra-revolução, nesse sentido, é mais do que contra-insurgência. Desacompanhado, contudo, e isso é elementar, ou é melhor, isso é essencial, de uma real ameaça revolucionária, completamente ausente nesta primeira metade de século por razões que o Lazzarato indica, e é ao revés, na verdade, do que aconteceu há um século atrás, né? Quando a ameaça, o espectro do comunismo efetivamente rondava, em especial a Europa e não apenas a Europa, e aí a história vai nos revelar o que acontece, né, na própria América Latina e principalmente no Oriente, né, na China, na Coreia, no Vietnã e mais tardiamente no próprio território, no próprio continente africano, aí já na parte final do século XX. Volto a dizer aqui, portanto, que mais recentemente essas estratégias passam a ser utilizadas internamente aos países, inclusive aqueles hoje centrais ou considerados, na linguagem antiga, como metropolitanos. É o que o Bernard Harcourt constata a respeito do seu próprio país. Citando aqui diretamente, sem necessariamente ler essa citação toda do Harcourt, nesse livro Counter-Revolution, ele diz assim, olha, nós estamos agora testemunhando o triunfo do modelo de contra-insurgência, do governo, né, o modelo de contra-insurgência de governo sobre o solo americano, mas sem ter, nesse mesmo contexto, qualquer insurgência, nenhum levante, muito menos revolução. Uma lógica aperfeiçoada de contra-insurgência agora é aplicada onde não há insurreição doméstica. Estamos, portanto, diante de uma contra-insurgência sem insurgência, uma contra-revolução sem revolução, uma pura forma de contra-revolução, aqui ele está meio repetitivo, e no outro trecho mais adiante desse mesmo livro, ele vai afirmar que a contra-revolução é o novo paradigma de governo sobre os próprios cidadãos dentro de casa, de maneira interna, portanto, aos Estados Unidos, que foi modelada a partir da experiência de contra-insurgência colonial, sobre Modeled on Colonial Counterinsurgency Warfare, que é uma expressão que ele usa bastante. Warfare. Voltaremos a essa expressão mais adiante. A despeito de não existir qualquer levante doméstico. Ainda para Harcourt, é errado falar de um estado de exceção permanente, como dizem muitos. Vou aproveitar que estou falando dele aqui, que separei essas citações. É uma visão que falha em capturar a ambição maior do novo modelo de governo dos Estados Unidos. Ele está se referindo aos Estados Unidos. O Estado tem feito todo o necessário para legalizar suas medidas de contra-insurgência e colocá-las solidamente dentro do Estado de Direito. Do que deriva que a ideia não é suspender a lei, nem mesmo temporariamente. Não é para criar uma exceção, literal ou figurativa. Pelo contrário, a ideia, continuo aí me baseando no Harcourt, é transformar o modelo de contra-insurgência em uma estratégia legal, totalmente legal. O modelo, portanto, não é de excepcionalidade, mas de contra-insurgência, dentro da legalidade. É o que se coloca, né, na análise dele para os Estados Unidos. Isso também pode se estender para o território brasileiro, e não apenas para o território brasileiro, em especial a partir aí, né, dessa conjuntura pandêmica. As ameaças de ruptura à institucionalidade capitalista vêm respondendo, historicamente, de maneiras diferentes. A institucionalidade capitalista vem respondendo de maneiras diferentes. Assim foi com o welfare state.
Uma resposta, portanto, a uma crise que foi uma crise capitalista clássica, uma crise de natureza estrutural, né, também cíclica, mas muito grave, dos anos 1930. Respondeu-se aí com Bretton Woods e com Welfare State. Agora, em tempos de reação contra-revolucionária, desassociada da ameaça de revolução, é momento de um warfare state, como aí entrevimos com a citação do Bernard Hardcore, cabendo dentro deste escopo, e a depender das tintas com que é pintado o inimigo, recorrer à instrumentalização do sistema de justiça para fins políticos, o conhecido tanto no Brasil como em outros lugares, a exemplo da Bolívia e do México, para ficar entre os dois, casos mais pronunciados, reconhecidos, como lawfare. Então, assim, as ameaças de ruptura, a institucionalidade capitalista tem forjado historicamente, essas saídas, essas linhas de fuga para ela própria. Então, portanto, estou me referindo aqui tanto ao welfare state, a experiência do estado de bem-estar, mas também ao warfare state, mais recentemente, e também aí fazendo o registro da instrumentalização do sistema de justiça, especialmente o criminal, para perseguições políticas, também reconhecido como lawfare. Trata-se, no momento atual, portanto, conforme dizem também os já citados Dardot e Laval, de governar por meio de crise, tornando a crise uma verdadeira forma de governo, inclusive no campo das transformações da legalidade. E aí passo mais uma vez a citá-los. Aspas para Dardot e Laval. A chave é fazer coisas escandalosas, uma atrás da outra. Não se deve deixar que os outros reflitam depois de aprovar uma lei indignante. Quanto antes, é necessário aprovar alguma coisa pior antes do que o público possa reagir. Fecho aspas. Os autores mencionados falam de uma forma de transformação que eles próprios qualificam como mais do que uma reforma da institucionalidade, inclusive do ponto de vista das leis. Algo que eles também qualificam como tipicamente neoliberal. A legalização do que até agora não era mais do que medidas excepcionais. A pandemia da Covid-19, nesse sentido, não à toa no Brasil e nos Estados Unidos, mais tragicamente do que era necessário, tem nos assolado. E encontrou esta configuração já em andamento, aproveitando-se dela para sobrepujar a sua utilização, para incrementar ainda mais essa utilização. Já era uma espécie de padrão de funcionamento que já se colocava e agora se estabelece com foros de institucionalidade mesmo, com tendências à permanência. Chegando a este ponto, e preciso talvez encerrar, já nos aproximamos de 1 hora, é momento de procurar traduzir essa configuração societal que procurei delinear para o campo da política criminal. E aí, antes de encerrar, volto a reafirmar um problema para que a gente depois procure se empenhar na tentativa de reflexão sobre ele, tentativa de resposta, que é o seguinte, e aí a partir dessa tradição em que nos associamos, aí, a partir dessa tradição que desenvolvemos da economia política da pena, procurar responder a esse questionamento que, de alguma maneira, eu acho que na minha primeira participação nesse curso também ficou colocado. Como explicar, agora, a partir desses novos aportes, esses novos aportes que implicam uma nova ou novas espécies de fascismo associadas, como faz o Maurizio Lazzarato, ao neoliberalismo, daí dá até para se aproveitar do prefixo neo para associá-lo ao fascismo e, enfim, concluir que estamos, sim, experimentamos, no caso do Brasil em particular, uma nova forma de fascismo, um neofascismo, portanto. E aí, a partir desses novos aportes, procurar responder a pergunta
que é a seguinte: como explicar, não é, a partir dessa tradição com a qual trabalhamos, que com a já interrompida melhora das condições sociais durante o governo do Partido dos Trabalhadores, né, do qual aí, na verdade, uma explicação já em boa medida oferecida, né, a partir das intervenções da professora Carla, do professor Eduardo e do professor Felipe, que me antecederam nesse curso, mas como explicar, portanto, que a presença de condições sociais melhores, né, inclusive com taxas de empregabilidade importantes, bem melhores do que as experimentadas anteriormente, bem melhores do que as experimentadas mesmo hoje, como é que conseguimos alcançar, em especial durante o governo do Partido dos Trabalhadores, o atual estado de coisas escandalosamente inconstitucional no campo penal, né, em referência não apenas, mas principalmente ao sistema penitenciário brasileiro. Encerro, por enquanto, esse primeiro vídeo por aqui e logo voltamos com a nossa próxima participação. Até breve.